Uma empregada recolhe restos de comida de um restaurante 5 estrelas. Um bilionário a reconhece. Ele a segue até sua casa. O que ele descobre destrói tudo o que ele pensava saber. Uma criança morrendo, um filho escondido e um segredo que sua própria esposa enterrou por 5 anos. Um segredo que vai custar 4 bilhões de reais. Um segredo que vai mandar sua esposa para a prisão. E um segredo que vai mudar o significado de família para sempre. Antes de mergulharmos nessa história incrível, clica no botão de inscrever-se agora mesmo e ativa o sininho. Confia em mim. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. Deixa um comentário aí embaixo, me contando de onde você está assistindo e o que você sacrificaria pela sua família. Eu leio cada comentário. Agora vamos começar. Marcos Novaes segurava a taça de cristal a centímetros dos lábios. Sua respiração travou bruscamente. O murmúrio elegante do restaurante mais exclusivo dos Jardins, em São Paulo, desapareceu da sua mente, engolido por um zumbido ensurdecedor que congelou seu sangue. Seus sócios alemães discutiam uma fusão farmacêutica de 50 milhões de dólares. O advogado gesticulava para gráficos de lucro projetados em um tablet fino. Marcos não ouvia nada. Seus olhos escuros, geralmente frios como aço, estavam travados na estação de serviço, no canto onde os garçons despejavam pratos sujos. Lá estava ela. Marcos piscou com força, achando que o estresse estava pregando peças nele. Mas não. Era ela. O mesmo rosto caloroso. As mesmas mãos gentis. A mesma mulher que o chamava de meu filho e o tratava como se fosse seu próprio filho, quando ele era apenas um empresário lutador com sonhos maiores que sua conta bancária. Rosa Mendes, sua antiga empregada. Mas a mulher que ele via agora não tinha nada a ver com a memória que vivia em seu coração. Ela usava um uniforme azul marinho desbotado, completamente gasto por incontáveis lavagens. Por cima, um avental preto de restaurante manchado de gordura e molhos secos. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado e cansado. Suas mãos, antes macias e carinhosas, quando ela fazia café para ele toda manhã, agora estavam envoltas em luvas de borracha amarelas rachadas. Marcos sentiu um golpe físico no estômago. Ele a observou se mover com velocidade nervosa, quase paranoica. Rosa não estava apenas limpando mesas. Ela estava roubando. Com movimentos calculados para evitar a visão do gerente do restaurante, ela raspava restos de comida de pratos caros, pedaços de salmão meio comidos, pães intocados, restos de risoto. Tudo desaparecia rapidamente em sacos plásticos transparentes escondidos em um balde de limpeza sob a estação. Senhor Novaes, o senhor concorda com a cláusula de exclusividade? O advogado perguntou, interrompendo seu transe. Marcos não respondeu. Não desviou o olhar. Um garçom em um terno impecável passou por Rosa e, deliberadamente, esbarrou no ombro dela. Sai da frente, lixo! O garçom sussurrou, irritado por ter que desviar da faxineira. Se o gerente te pegar catando restos de novo, você tá na rua hoje à noite. Marcos esperou que Rosa se defendesse, que mostrasse alguma luta. Ela não mostrou. Rosa abaixou a cabeça. Seus ombros se curvaram, olhos submissos e derrotados. Ela murmurou um pedido de desculpas inaudível e continuou limpando a mesa com um pano sujo. Aquela imagem despedaçou algo profundo dentro de Marcos Novaes. A culpa que Marcos tinha enterrado sob camadas de ternos sob medida, carros blindados e mansões de mármore explodiu de uma só vez. 5 anos atrás, Rosa tinha sido mais que uma empregada. Ela tinha sido família. Ela segurou sua mão quando seu pai morreu. Ela fez canja de galinha quando ele estava doente. Ela acreditou nele quando ninguém mais acreditava.
E quando ele se casou com Fiona Monteiro para garantir o maior negócio da sua vida, Rosa simplesmente desapareceu. Demitida por ordens de Fiona. Sem rescisão, sem despedida, nada. Marcos sempre assumiu que Rosa encontrou outro emprego, outra família para cuidar. Ele nunca imaginou isso. Senhor Novaes, a voz do sócio alemão cortou seus pensamentos. Precisamos da sua assinatura na cláusula de exclusividade. Marcos soltou a taça de cristal. Ela bateu na mesa, lhe derramando vinho tinto sobre os documentos de milhões de dólares. O líquido escuro se espalhou como sangue pelo papel. A reunião acabou. Marcos disse com uma voz tão grave que silenciou todos. O quê? Marcos, estamos prestes a assinar um acordo de 50 milhões de dólares. Os olhos do advogado se arregalaram de descrença. Marcos não explicou. Ele se levantou tão rápido que sua pesada cadeira de carvalho arranhou violentamente o piso de mármore, atraindo olhares da elite paulistana jantando ao redor deles. Ele não se importou. Não se importou com os 50 milhões. Não se importou com a fusão. Nesse momento, as portas duplas da cozinha se abriram bruscamente. O gerente do restaurante apareceu, segurando o braço de Rosa com violência desnecessária. Ah, eu te disse que não queria te ver no salão com essa aparência. O gerente sussurrou, sua voz pingando veneno. Use o corredor dos fundos. Leve seu lixo por onde você pertence. Rosa não resistiu. Ela pegou seus sacos plásticos e desapareceu, empurrada para as profundezas da cozinha. Marcos cerrou os punhos. Cada instinto gritava para ele invadir aquela cozinha, agarrar o gerente pelo pescoço e comprar o restaurante inteiro só para demiti-lo na hora. Mas ele se conteve. Se Rosa o visse agora, vestido em um terno de 50 mil reais enquanto ela raspava lixo, a humilhação a esmagaria. Ele precisava de respostas primeiro. Precisava saber o que aconteceu. Precisava saber onde ela morava. Sem se despedir dos sócios, ignorando as ligações frenéticas do advogado, Marcos caminhou rapidamente em direção à saída principal. A noite paulistana era quente e opressiva. Marcos saiu do restaurante quase correndo. Seu motorista de segurança particular abriu a porta traseira do o V blindado preto. Sai, Roberto. Eu vou dirigir hoje. Marcos ordenou friamente. O segurança piscou, confuso. Mas, senhor, os protocolos de segurança. Sai do meu carro. Agora. O motorista obedeceu imediatamente. Marcos subiu no banco do motorista, ligou o motor V8 com um rugido poderoso e acelerou bruscamente, deixando para trás as luzes douradas da Avenida Paulista. Ele circulou até o beco dos fundos do restaurante. Chegou bem a tempo. Sob uma lâmpada de rua quebrada e piscando, Rosa saiu pela porta de serviço, curvada sob o peso de 2 grandes sacos plásticos. Marcos apagou os faróis e começou a segui-la. A jornada foi uma tortura silenciosa. Rosa caminhou 5 quarteirões até um ponto de ônibus enferrujado e vandalizado. Marcos estacionou o V na esquina, escondido nas sombras. Ele a observou se abraçar na escuridão, tremendo, apesar da noite quente. Então ela fez algo estranho. Rosa abriu seus sacos plásticos e começou a separar o conteúdo. Marcos apertou os olhos para ver melhor. Sob os faróis passando, ele notou algo incomum no lixo que Rosa tinha coletado. Não eram apenas restos de comida. No segundo saco estavam caixas de papelão amassadas, frascos de vidro vazios e o que parecia ser tubos de soro resgatados da lixeira de reciclagem de uma farmácia. Que diabos uma ex-empregada estava fazendo com lixo médico descartado? Um ônibus velho da cidade, soltando fumaça preta do escapamento, parou com um rangido. Rosa subiu e, arrastando seus sacos, Marcos pisou no acelerador. O imponente SUV blindado
começou a seguir o transporte público, caindo aos pedaços pela noite. A paisagem mudou drasticamente. Eles deixaram para trás os arranha-céus iluminados, as mansões com segurança armada e os bulevares limpos dos jardins. O ônibus cruzou para a zona leste, subindo ruas íngremes marcadas pela decadência. O asfalto liso desapareceu, substituído por buracos, calçadas rachadas e cachorros de rua fuçando no lixo. Marcos sentiu um nó apertar em sua garganta. O contraste era brutal. Ele dormia em lençóis de seda egípcia em uma mansão no Guarujá. Rosa, a mulher que uma vez o colocou na cama quando ele estava doente, estava viajando pela noite em direção à miséria absoluta. O ônibus finalmente parou na parte mais alta e escura da periferia. Um labirinto de casas desmoronando, empilhadas umas sobre as outras. Paredes de tijolo exposto sem pintura, telhados de telhas de zinco enferrujadas, seguradas por pneus velhos. Rosa desceu do ônibus. A rua era estreita demais para o SUV de Marcos. Ele desligou o motor, saiu para a lama molhada com seus sapatos de couro italiano e começou a segui-la a pé. Ele sabia que estava quebrando todas as regras de segurança. Um homem com um relógio, Patek Philippe, andando sozinho por esse bairro à meia-noite, era um alvo ambulante. Mas o medo não existia em sua mente. Apenas a necessidade desesperada de entender o que tinha acontecido com Rosa. O cheiro de umidade, madeira queimando e esgoto invadiu o ar. Marcos observou a silhueta de Rosa lutar subindo a ladeira íngreme, parando às vezes para recuperar o fôlego. Seus joelhos tremiam com o esforço. Mas ela não parou. Finalmente, Rosa parou em frente à casa mais precária do quarteirão inteiro. Uma pequena estrutura quase afundando no chão. A porta não era nada além de uma chapa de metal amassada presa com uma corrente fina. Uma luz amarelada fraca filtrava pelas frestas. Marcos se escondeu atrás de uma parede de concreto desmoronando, a apenas 10 metros de distância. Seu coração batia tão forte que doía. Rosa colocou seus sacos no chão, tirou suas luvas amarelas, inseriu uma chave enferrujada no cadeado e empurrou a pesada porta de metal. O que Marcos viu a seguir mudaria sua vida para sempre. A porta rangeu lentamente ao abrir. Marcos prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede fria de concreto. A luz quente de dentro da casa banhou o rosto exausto de Rosa. E então, algo mágico aconteceu. Um sorriso se espalhou por suas feições, um sorriso cheio de amor puro e desesperado que apagou todo o cansaço de seus olhos. "Cheguei, meu amor", Rosa sussurrou, sua voz quebrada, mas impossivelmente doce. Das profundezas escuras da pequena casa, pequenos pés descalços vieram correndo em direção à porta. Marcos congelou. Seus olhos se abriram impossivelmente arregalados. Um calafrio de terror e espanto correu por sua espinha, pregando-o no chão lamacento. Na porta, agarrado à perna de Rosa, apareceu uma criança, um menino, cerca de 4 anos, usando uma camiseta cinza grande demais para seu corpo pequeno e magro. Mas não foi a pobreza que tirou o ar dos pulmões de Marcos. Foi o rosto do menino. Na luz fraca daquela casa de telhado de zinco, Marcos viu seus próprios olhos olhando de volta para ele. Viu seu próprio nariz. Viu o mesmo cabelo preto e rebelde que ele tinha quando criança. A mesma linha do maxilar. As mesmas expressões. Era como olhar em um espelho do passado. O menino tossiu forte. Um som profundo, úmido e doentio que ecoou pela rua silenciosa. Então, ele olhou para Rosa. "Você trouxe meu remédio, mamãe?" O pequeno perguntou com uma voz frágil e exausta. "Mamãe." A palavra atingiu Marcos como um trem de carga. "Sim, meu amor. Mamãe trouxe o remédio", Rosa respondeu,
ajoelhando-se para abraçar a criança. Entra. Vamos te fazer ficar melhor. Marcos cambaleou para trás, batendo contra a parede de concreto. O impacto tirou o ar de seus pulmões. Ele levantou uma mão trêmula para a boca, tentando abafar o som que ameaçava rasgar de sua garganta. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele cabelo. O menino era exatamente igual a Marcos nas fotos de infância. Mas como? Rosa não era. Ela não podia ter. E então, as memórias colidiram com ele como uma onda gigante. Natália, sua ex-namorada, a brilhante técnica de enfermagem que ele tinha abandonado 5 anos atrás para se casar com Fiona. A mulher que ele deixou sem nunca deixá-la falar naquele café. A mulher que ele amava antes do dinheiro corromper tudo. Marcos fez as contas em sua cabeça. 5 anos atrás. O menino tinha cerca de 4 anos. A linha do tempo se encaixava perfeitamente. Mas Natália nunca esteve grávida. Ela nunca contou a ele. Ele nunca soube. Ou ela tentou contar. A porta de metal se fechou lentamente com um rangido enferrujado, cortando a luz e deixando Marcos sozinho na escuridão fria. Ele caiu de joelhos na lama. Suas calças de lã italiana encharcaram, mas ele não sentiu nada. Nada exceto a violenta realização explodindo em seu peito. Aquele menino doente, escondido na miséria absoluta, criado por sua antiga empregada em uma casa sem piso, era seu filho, e ele nunca soube que existia. Marcos não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado em seu SUV até o amanhecer, observando a casa de telhado de zinco à distância, observando a luz fraca, dentro piscar, ouvindo a tosse ocasional que fazia seu coração rachar cada vez. Perguntas o consumiam. Onde estava Natália? Por que Rosa estava criando a criança? Por que o menino a chamava de mamãe? Ele precisava de respostas, e havia apenas um homem que poderia encontrá-las. Às 7 da manhã, Marcos entrou em seu escritório corporativo no 40º andar, ainda usando seu terno manchado de lama. Ele pressionou o interfone em sua mesa. Nathan Cruz no meu escritório. Agora. Nathan Cruz era ex-inteligência militar. Agora, operava como o investigador particular mais implacável da elite paulistana. Nada ficava escondido de Nathan. 2 minutos depois, Nathan entrou no escritório carregando uma pasta de couro preta. Ele não comentou sobre a aparência desgrenhada do chefe. Eu preciso de tudo, Marcos disse, sua voz rouca de uma noite sem dormir. Tudo sobre Natália Reis, minha ex-namorada de 5 anos atrás. Onde ela está agora, o que aconteceu com ela, e preciso de informações sobre Rosa Mendes, minha antiga empregada que Fiona demitiu. Quero saber onde elas estiveram, com quem conversaram, tudo. Na minha mesa, ao meio-dia. Nathan assentiu uma vez e saiu sem perguntas. 5 horas depois, Nathan retornou. Ele jogou uma pasta grossa na mesa de Marcos. O som ecoou como um tiro no escritório silencioso. Foi difícil desenterrar, senhor, Nathan disse, cruzando os braços. Alguém se esforçou muito para enterrar essas informações. Eles não queriam apenas esconder essas mulheres. Eles queriam garantir que elas não pudessem sobreviver. Marcos abriu a pasta com mãos trêmulas. O primeiro documento fez seu sangue gelar. Uma certidão de óbito. Nome: Natália Reis. Data do óbito: 4 anos e 11 meses atrás. Causa: complicações durante o parto. Marcos parou de respirar. Ela está morta? Ele sussurrou. Sim, senhor. Ela morreu dando à luz, mas o bebê sobreviveu. Nathan virou para a próxima página. Uma certidão de nascimento. Nome: Davi Reis. Mãe: Natália Reis. Pai: desconhecido. A criança teve complicações respiratórias severas desde o nascimento. Nathan continuou. Nenhuma família apareceu. O serviço de proteção à criança estava prestes a levá-lo quando uma mulher interveio. A próxima página mostrava uma fotografia de Rosa Mendes
segurando um bebê recém-nascido em um corredor de hospital. Rosa Mendes, a sua antiga empregada. Ela alegou ser uma amiga da família e assumiu a custódia da criança. Ilegalmente, sem registro, sem papelada. Ela tem criado ele sozinha desde então. As mãos de Marcos tremeram violentamente enquanto ele virava as páginas. Mas tem mais, senhor, e você não vai gostar. Natan puxou uma pilha de transferências bancárias, documentos legais e comunicações interceptadas. Natália Reis tentou entrar em contato com o senhor múltiplas vezes depois do término. Ligações telefônicas, visitas ao seu escritório corporativo, cartas. Ela estava tentando contar que estava grávida. Marcos olhou para cima, seu rosto pálido como a morte. Eu nunca recebi nada disso. Não, senhor. Não recebeu, porque alguém interceptou cada tentativa. Natan deslizou um documento pela mesa. Um registro de comunicações do Sistema de Segurança Corporativa de Marcos, datado de 5 anos atrás. Sua esposa, Fiona Monteiro Novaes, tinha acesso aos seus protocolos de segurança desde o dia que vocês ficaram noivos. Ela monitorava suas ligações, seus e-mails, seus registros de visitantes. Toda vez que Natália tentava te encontrar, Fiona bloqueava pessoalmente. Marcos encarou a evidência. Seu sangue começou a ferver. Natália veio ao seu prédio corporativo 3 vezes. Natan continuou. A segurança mandou ela embora todas as vezes, por ordens da senhora Novaes. Ele virou para outra página, um registro hospitalar. Mas fica pior, senhor. Muito pior. Marcos se preparou. Fiona descobriu que Natália estava grávida através de seus contatos no Hospital Albert Einstein. Ela teve acesso aos registros médicos de Natália ilegalmente. Quando confirmou a gravidez, ela lançou uma campanha sistemática para destruir a vida de Natália. Natan puxou registros de transferências bancárias. 3 milhões de reais pagos ao diretor do hospital. De repente, Natália foi acusada de roubar medicamentos e falsificar registros de pacientes. Sua licença de enfermagem foi revogada permanentemente, em menos de 1 mês. Marcos socou a mesa. O vidro rachou pelo meio. Isso é mentira. Natália nunca... Eu sei, senhor. O Conselho de Medicina também sabia. Eles iam arquivar o caso, mas os advogados de Fiona ameaçaram processar qualquer um que contratasse Natália. Cada hospital, cada clínica, cada farmácia que considerou empregá-la recebeu ameaças legais. A respiração de Marcos ficou irregular. A Natália estava com 7 meses de gravidez, desempregada e sem teto. Natan disse baixinho. Ninguém ajudava ela, exceto uma pessoa. A próxima fotografia mostrava Rosa Mendes carregando sacolas de supermercado para dentro de um pequeno apartamento. Rosa Mendes, depois que Fiona a demitiu, Rosa também foi colocada na lista negra de todas as agências de emprego doméstico de São Paulo. Mas ela encontrou Natália e ficou com ela. Cuidou dela durante a gravidez. Estava lá quando ela deu à luz. A voz de Natan baixou ainda mais. E estava lá quando Natália morreu na mesa de parto. Marcos fechou os olhos. Uma lágrima escapou pelo seu rosto. As últimas palavras de Natália foram para Rosa. Natan continuou. Ela implorou para Rosa criar Davi como filho dela, para protegê-lo, para nunca deixá-lo sozinho. Marcos abriu os olhos, onde eles queimavam com um fogo escuro e assassino. Rosa tem criado seu filho por quase 5 anos, Natan finalizou. Vivendo na pobreza, trabalhando em 3 empregos, coletando lixo médico de lixeiras de farmácias para extrair restos de medicação para a condição respiratória de Davi. A mesma medicação que a sua empresa fabrica. Que medicação? Marcos perguntou, embora já soubesse que a resposta o destruiria. Pulmovita B,
Tratamento respiratório pediátrico, o produto principal da sua empresa. Preço atual, R$ 5.000 por mês. A ironia foi um golpe físico. Seu filho estava sufocando porque o remédio era caro demais. Remédio que o próprio Marcos tinha precificado. Remédio que a empresa de Marcos fabricava. Fiona sabia de tudo isso, Nathan disse. Ela tem rastreado Rosa e Davi por anos, garantindo que eles permaneçam na pobreza. Os garantindo que eles nunca apareçam. Garantindo que você nunca descubra. Marcos se levantou lentamente. Sua voz era gelo. Onde está minha esposa agora? Os portões da mansão no Guarujá se abriram. O SUV de Marcos rugiu pela entrada de cascalho branco e parou bruscamente, a centímetros da fonte de mármore. Ele não esperou o motor parar. Já estava invadindo a entrada. Fiona Monteiro Novaes estava sentada na sala de estar, em um sofá de veludo branco. Ela usava um vestido de seda esmeralda, bebendo champanhe, enquanto navegava em um catálogo de leilão de arte em seu tablet. Ela olhou para cima quando Marcos entrou, seu terno manchado de lama, contrastando violentamente com os pisos de mármore imaculados. Marcos, pelo amor de Deus, você está arruinando o tapete persa, ela disse com um nojo teatral. Onde você esteve? Você cheira a rua? Marcos não falou. Ele caminhou até a mesa de centro de vidro e jogou a grossa pasta preta de Nathan. A taça de champanhe pulou. Líquido derramou pela mesa. Só que drama é esse? Fiona suspirou, colocando o tablet de lado. Abre. Algo na voz de Marcos a fez pausar. Uma escuridão que ela nunca tinha ouvido antes. Com movimentos elegantes e lentos, ela abriu a pasta. A certidão de óbito, a certidão de nascimento, as transferências bancárias, as comunicações bloqueadas. Silêncio preencheu a sala. Marcos observou cada microexpressão no rosto dela. Ele esperava pânico, esperava lágrimas, esperava negação. Mas Fiona simplesmente fechou a pasta com precisão calma. Ela limpou o champanhe dos dedos com um guardanapo de linho e olhou diretamente nos olhos dele. Bom, você levou 5 anos para descobrir. Eu achei que sua equipe de segurança fosse melhor que isso. O cinismo das palavras dela foi uma bala no peito. Você admite? Marcos rosnou. Você admite que destruiu a vida de uma mulher inocente? Você admite que escondeu meu filho de mim? Fiona se levantou, alisando seu vestido de seda. Seu filho? Ela riu. Um som frio, sem humor. Aquele bastardo não é nada. Uma ponta solta. Uma ameaça ao nosso império. Quando minha família investiu bilhões para salvar sua patética empresa farmacêutica, não fizemos isso para você brincar de casinha com uma técnica de enfermagem. Ele é meu sangue. Marcos rugiu. Ele era um parasita. Fiona cuspiu de volta. E eu eliminei a ameaça. Eu limpei sua bagunça. Eu protegi nosso legado. Você deveria estar de joelhos me agradecendo. Marcos olhou para ela. Realmente olhou para ela. E pela primeira vez em 5 anos, ele viu o monstro com quem tinha se casado. Você é doente, ele sussurrou. Eu sou prática, ela respondeu, cruzando os braços. E se você acha que esse showzinho vai mudar alguma coisa, você está enganado. Eu controlo 49% do conselho. Tenta se divorciar de mim, tenta reivindicar aquela criança, e eu afundo as ações da empresa. Eu te deixo na rua. Marcos puxou seu telefone. Sua voz era mortalmente calma. Nathan, executa o protocolo Ômega. Congela todas as contas compartilhadas com Fiona. Bloqueia o acesso de crédito dela. Remove o nome dela de todas as propriedades. Vaza os documentos de suborno do hospital para a imprensa. A expressão presunçosa de Fiona vacilou pela primeira vez. Você tem 10 minutos para sair da minha casa, Marcos disse, antes que a segurança te arraste para fora, na frente dos fotógrafos já se reunindo lá fora. A guerra tinha começado.
Em horas, notícias do escândalo da família Monteiro explodiram em todas as redes financeiras. Os preços das ações despencaram. Advogados enxamearam. O império da família de Fiona começou a desmoronar. Mas Marcos não se importava com nada disso. Ele tinha apenas uma missão agora: encontrar Rosa e Davi. Ele estava em seu escritório, coordenando com Nathan para localizá-los, quando seu telefone tocou. Um número desconhecido. Um calafrio correu por sua espinha. Ele atendeu. Alô? Do outro lado era caos, alarmes médicos, choro, vozes gritando em um eco oco e estéril. E então, a voz dela, quebrada, despedaçada. Marcos, Rosa soluçou. Por favor, me ajuda. Marcos pulou de pé, derrubando sua cadeira para trás. Rosa, o que aconteceu? Onde você está? Hospital Municipal da Zona Leste. Ela ofegou, e mal conseguindo formar palavras através das lágrimas. O remédio reciclado que eu estava dando para ele, estava contaminado. Davi teve uma reação alérgica severa. Os pulmões dele colapsaram. O sangue de Marcos virou gelo. Ele está morrendo, Marcos! Rosa gritou. Ele está morrendo nos meus braços. Ele precisa de Pulmovita B, puro, intravenoso, agora. Ou o cérebro dele para de receber oxigênio em 15 minutos. Eles não têm aqui. É muito caro para hospital público. Marcos já estava correndo em direção ao heliponto no telhado. Nathan! Helicóptero! Agora! Vamos para os laboratórios centrais. Senhor, temos um problema. A voz de Nathan crepitou pelo comunicador. Os advogados de Fiona se moveram mais rápido do que esperávamos. Eles conseguiram uma liminar federal. Todas as suas credenciais estão congeladas. Mas os cofres do laboratório estão trancados eletronicamente. Os seguranças têm ordens de atirar se você se aproximar. Marcos parou onde estava. O mundo girou. Sua própria empresa. Seu próprio remédio. Trancado longe dele enquanto seu filho morria. A armadilha final de Fiona. Tem que ter outro jeito. Marcos rosnou. Não tem, senhor. A menos que... Marcos sabia o que tinha que fazer. A única chave que poderia abrir aquelas portas. Ele discou o número de Fiona. Ela atendeu no segundo toque, sua voz pingando satisfação. Tendo problemas para entrar na sua própria casa, querido? Disse o preço. Marcos disse, sua voz sem expressão. O que você precisa para abrir aquele cofre? A risada de Fiona ecoou pelo telefone. Tudo. Suas ações de 51%. Todas as patentes. A mansão. As contas offshore. Sua renúncia completa como CEO. Assina tudo para mim e para a família Monteiro. Nathan agarrou o braço de Marcos. Senhor, não faz isso. É suicídio financeiro. Seus bens valem mais de 4 bilhões de reais. Ela vai te deixar sem nada. Marcos não hesitou. Manda o contrato. Silêncio do outro lado. Meus advogados já redigiram. Fiona disse lentamente, surpresa pela rendição imediata dele. Tá na sua caixa de entrada. Contrato digital. Assim que você assinar, o código do cofre libera automaticamente. Marcos abriu o e-mail. Centenas de páginas projetadas para tirar tudo dele. Ele colocou o polegar no scanner do telefone. Por uma fração de segundo, ele pensou no império, no poder, no legado. Então ele pensou em Davi, ficando azul, sem conseguir respirar. Marcos pressionou o polegar na tela. Assinatura validada. Transferência completa. 4 bilhões de reais. Foram-se em 3 segundos. As portas do cofre de titânio começaram a destrancar com um pesado gemido mecânico. Marcos não esperou elas abrirem completamente. Ele se espremeu pela fresta, ignorando a temperatura abaixo de 0 que queimava seus pulmões. A câmara refrigerada era vasta, cheia de prateleiras dos medicamentos mais caros do mundo. Marcos correu pelos corredores, sua respiração formando nuvens no ar congelante. Fileira 3. Seção B.
Cuidados Críticos Pediátricos. Lá estava, uma pequena caixa térmica azul com o logo da empresa que ele não possuía mais. Pulmovita B, intravenoso, puro. Ele agarrou com as duas mãos e disparou de volta para o elevador. "Pro helicóptero!" Marcos gritou quando chegou ao telhado. "Hospital Municipal da Zona Leste. Temos menos de 10 minutos." O helicóptero decolou em um ângulo suicida, suas hélices gritando contra o céu noturno. Morra abaixo, as luzes de São Paulo borraram em rastros de neon. Marcos apertou a caixa azul contra o peito, observando os segundos passarem em seu relógio. 8 minutos. 7. 6. "Senhor, não tem heliponto no Hospital Municipal." O piloto gritou sobre o rugido dos motores. "O telhado é coberto de antenas e fios de energia. Não dá para pousar lá." "Então pousa na rua." Marcos rugiu. "Tem carros por todo lado. Vamos causar um desastre." Natan se inclinou para fora da porta lateral, levantou seu rifle e disparou 3 tiros de aviso para o ar. As sirenes de emergência do helicóptero entraram em ação. Abaixo, o caos explodiu. Motoristas entraram em pânico. Carros se dispersaram. Pedestres fugiram gritando. O helicóptero desceu como um pássaro predador, seus patins de pouso esmagando um carro abandonado no meio da avenida. E faíscas explodiram pelo asfalto. Marcos pulou para fora antes das hélices pararem de girar. Ele disparou em direção à entrada de emergência do hospital, remédio apertado contra o peito, ignorando a dor disparando pelos joelhos. Ele atravessou as portas de vidro, empurrando pacientes e enfermeiras. "Rosa!" Ele gritou na sala de espera lotada. E então ele ouviu um som de lamento vindo da sala de trauma 3. O som mais devastador que um ser humano pode fazer. O som de uma mãe assistindo seu filho morrer. Marcos correu em direção a ele. Ele encontrou Rosa desabada no chão de linóleo sujo do lado de fora da sala, suas mãos cobrindo o rosto, seu corpo balançando violentamente para frente e para trás. "Não, não, Davi, por favor, não me deixa", ela gritou, sua voz destruída pela dor. Marcos empurrou as portas da sala de trauma. E a cena lá dentro parou seu coração. Davi estava deitado em uma maca de metal enferrujada. Seu pequeno corpo estava completamente imóvel. Sua pele tinha virado uma cor azul acinzentada horrível. Seus lábios estavam roxos. Um tubo plástico descia pela garganta dele, conectado a um ventilador manual que um residente jovem bombeava freneticamente. O monitor cardíaco mostrava uma linha verde plana. O médico responsável se afastou do pequeno peito de Davi, exausto, derrotado. Ele olhou para o relógio na parede. Hora do óbito. 3h14 da manhã. "Não!" O rugido de Marcos sacudiu as paredes. Ele se jogou na maca, empurrando o médico para o lado tão violentamente que o homem bateu numa prateleira de suprimentos médicos. Frascos de vidro se estilhaçaram pelo chão. Marcos rasgou a caixa térmica azul, cortando a mão no lacre de segurança. E sangue manchou o frasco de cristal enquanto ele o agarrava. "Alguém me dá uma seringa!" ele gritou. A equipe médica ficou congelada, aterrorizada pelo bilionário de olhos selvagens, coberto de sangue e lama, que tinha acabado de agredir o colega deles. E então, Rosa apareceu na porta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu rosto marcado de lágrimas. Mas quando ela viu o frasco nas mãos trêmulas de Marcos, o logo do Pulmovita B, o nome da empresa que ela conhecia muito bem, algo despertou dentro dela. A brilhante técnica de enfermagem que tinha aprendido tudo observando Natália. A mulher que tinha mantido Davi vivo por 5 anos, com nada além de determinação e restos de remédio reciclado. Rosa cruzou a sala em 3 passos. Ela tirou o frasco das mãos trêmulas de Marcos com precisão firme. "E preciso de uma seringa",
Ela comandou com uma autoridade que fez todos os profissionais médicos na sala obedecerem instantaneamente. Ela aspirou 10 mililitros da medicação cristalina, localizou a linha de acesso central de Davi e injetou a dose completa diretamente na corrente sanguínea dele. Massagem cardíaca. Rosa ordenou ao residente. Agora, circula esse remédio. O jovem médico obedeceu, pressionando os dedos no pequeno peito de Davi. Uma compressão. 2, 3. 10 segundos se passaram. O monitor permaneceu plano. 15 segundos. Nada. 20 segundos. Davi permaneceu azul, sem vida. Marcos caiu de joelhos ao lado da maca, segurando a mão fria do filho. Por favor, ele sussurrou para qualquer Deus que pudesse estar ouvindo. Por favor, não leva ele. Eu acabei de encontrá-lo. Por favor. 25 segundos. E então? Bip. Meus olhos de Marcos se abriram de repente. Bip. 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 A linha plana no monitor se curvou para cima, formando uma pequena montanha verde. Depois, outra. E outra. O peito de Davi se ergueu violentamente. Seu pequeno corpo arqueou na maca como se atingido por um raio. Seus olhos se abriram, aqueles olhos escuros que eram imagens espelhadas dos de Marcos, e ele ofegou. Um ofego profundo, rasgado e molhado. O ofego de uma pessoa se afogando, quebrando a superfície. E então, Davi chorou. Alto, forte, cheio de oxigênio, cheio de vida. Rosa desabou sobre a maca, envolvendo os braços ao redor do menino, soluçando incontrolavelmente no pescoço dele. Mamãe tá aqui. Ela chorou. Mamãe tá aqui. Você tá bem. Você tá bem. Marcos ficou de joelhos, lágrimas correndo livremente pelo rosto, observando o monitor cardíaco bipar constantemente. Ele tinha perdido 4 bilhões de reais. Ele nunca tinha se sentido mais rico em toda a sua vida. 2 semanas se passaram. Davi se recuperou em um quarto particular de hospital que Marcos tinha arranjado, apesar de não ter dinheiro em seu nome. Nathan Cruz tinha acionado cada favor, cada conexão, cada dívida, para garantir que o menino recebesse o melhor cuidado possível. Mas enquanto Marcos focava na recuperação do filho, Nathan tinha trabalhado em outra coisa inteiramente. Por 6 meses, muito antes de Marcos descobrir a verdade, Nathan tinha secretamente documentado os crimes de Fiona. Transferências bancárias, ligações telefônicas gravadas, testemunhos, autorizações de vigilância ilegal, fraude fiscal através de empresas de fachada. E o mais condenador de tudo, evidências ligando Fiona à destruição sistemática da carreira e vida de Natália Reis. E Nathan tinha submetido tudo à Polícia Federal no dia antes de Marcos assinar sua fortuna. Foi uma aposta calculada, uma apólice de seguro, e valeu a pena. As notícias da manhã explodiram com cobertura ao vivo. Polícia Federal prende herdeira farmacêutica Fiona Monteiro Novaes. As imagens mostravam Fiona sendo levada para fora da cobertura da família em São Paulo algemada. Seu vestido de grife estava amassado. Sua maquiagem perfeita estava borrada. Seu rosto estava contorcido de raiva, enquanto repórteres enfiavam microfones na direção dela. Marcos assistiu do quarto de hospital de Davi. Rosa sentada ao lado dele. Tem mais, senhor, Nathan disse, entrando na sala com uma pasta de documentos. O promotor federal revisou o contrato que você assinou. Dado que foi obtido através de coerção criminosa, assinando sob ameaça da morte do seu filho, o juiz declarou nulo. Marcos piscou. O quê? O contrato foi anulado, senhor. Todos os bens, ações, patentes e propriedades estão restaurados ao seu nome, com efeito imediato. Rosa ofegou, cobrindo a boca com as 2 mãos. Marcos encarou o documento por um longo momento. Então, olhou para Davi, dormindo pacificamente na cama de hospital, seu peito subindo e descendo, com respirações fortes e saudáveis. E a Fiona?
Marcos perguntou baixinho. 25 anos de prisão federal, Nathan respondeu. Múltiplas acusações de fraude, suborno, obstrução de justiça e conspiração. O império da família Monteiro acabou. Os bens deles estão congelados pendente investigação. Justiça. Finalmente. 3 meses depois. A mansão no Guarujá tinha se transformado. Neforam-se as estátuas de mármore frias e as peças de arte pretensiosas que Fiona tinha colecionado. No lugar delas, havia fotografias calorosas, brinquedos de criança espalhados pelos tapetes persas e o cheiro da comida de Rosa vindo da cozinha. Marcos estava na porta do escritório principal, segurando um documento legal. Rosa entrou, limpando as mãos em um avental. Ela ainda insistia em cozinhar, apesar de Marcos ter contratado uma equipe completa. Hábitos antigos, ela dizia. Cozinhar é amor. Rosa, Marcos disse suavemente. Vem aqui, por favor. Ela se aproximou, curiosidade em seus olhos castanhos calorosos. Marcos entregou o documento. A nova certidão de nascimento de Davi, ele explicou enquanto ela lia. Eu o adotei legalmente. Meu nome agora está listado como pai dele. Rosa assentiu, lágrimas se formando. Isso é lindo, Marcos. Natália ficaria tão feliz. Continua lendo, Marcos disse. Os olhos de Rosa desceram pela página. E então ela congelou. Embaixo de Mãe, onde o documento anteriormente listava Natália Reis, falecida, havia uma nova entrada. Rosa Mendes Novaes, mãe adotiva legal. Rosa olhou para Marcos, incapaz de falar. Você criou ele por 5 anos, Marcos disse, sua voz grossa de emoção. Você manteve ele vivo quando ninguém mais manteria. Você amou ele como seu próprio filho quando você não tinha nada, sem dinheiro, sem apoio, sem esperança. Você é a mãe dele, Rosa, de todas as formas que importam. E agora, legalmente, para sempre. Rosa desabou, apertando o documento contra o peito, enquanto lágrimas corriam pelo rosto. Do corredor, pequenos passos se aproximaram. Mamãe? Papai? Por que vocês estão chorando? Davi estava na porta. É saudável e com olhos brilhantes, segurando um aviãozinho de brinquedo em uma mão. Rosa o pegou nos braços, rindo e chorando simultaneamente. Marcos envolveu os braços ao redor dos dois, segurando sua família de verdade, pela primeira vez. 1 ano depois, domingo de manhã, a luz do sol entrava pelas janelas da mansão no Guarujá. Marcos estava sentado no gramado bem cuidado. Davi, empoleirado em seus ombros, gargalhando descontroladamente. Mais alto, papai! Mais alto! Rosa saiu da cozinha carregando uma bandeja de suco de laranja fresco e panquecas. Ela usava um simples vestido de verão, seu cabelo solto e fluindo, sem mais luvas amarelas rachadas, sem mais uniformes gastos. Ela era diretora de filantropia corporativa da Novas Farmacêutica agora. É sua primeira iniciativa, reduzir os preços do Pulmovita B em 90%, para que nenhuma criança morresse porque o remédio era muito caro. Davi desceu correndo dos ombros de Marcos e foi até Rosa. Mamãe, papai me fez voar! Rosa o pegou no colo, beijando suas bochechas. Marcos os observava da grama, seu coração cheio. O império de cristal tinha desmoronado e sido reconstruído. Mas o império de amor, o único império que importava, estava finalmente completo. Se essa história te emocionou, esmaga esse botão de curtir e se inscreve no canal. Deixa um comentário contando o que você sacrificaria pelas pessoas que ama. Sua resposta pode inspirar a próxima história. Até a próxima. Ela não gritou quando colocaram as algemas. Não chorou quando a empurraram para dentro da viatura. Não disse uma única palavra quando a trancaram numa cela de concreto e saíram como se ela já fosse culpada. Mas quando a mulher que destruiu a vida dela atravessou a porta daquela cela 3 horas depois, olhou fundo nos seus olhos
e sussurrou: "Isso é o que acontece quando você não sabe o seu lugar." Foi aí que Rosa Delgado finalmente entendeu. Algumas pessoas não são apenas más. Algumas pessoas são pacientes. Elas esperam, planejam, sorriem para você durante anos enquanto afiam a faca pelas costas. E quando você finalmente percebe, a lâmina já está cravada no seu coração. O que esse bilionário descobriu nos arquivos apagados não apenas acabou com o noivado dele. Expôs um plano de assassinato tão calculado, tão frio, que nem os próprios detetives conseguiam acreditar no que estavam vendo. Mas aqui vai a pergunta que vai te assombrar até o último segundo dessa história. Se Rosa era inocente, por que ela não se defendeu? Por que ficou em silêncio enquanto a arrastavam? O que ela estava protegendo que era mais importante do que a própria liberdade? Antes de a gente começar, preciso que você faça uma coisa por mim. Se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho até a luz, não importa o quão fundo alguém tente enterrá-la, se inscreve no canal agora mesmo. Deixa um like nesse vídeo porque isso me diz que você quer mais histórias como essa. E deixa um comentário aí embaixo. Me conta uma vez em que alguém em quem você confiava completamente acabou sendo o seu pior inimigo. Eu leio cada comentário. Agora vamos entrar nessa. A Rosa Delgado sempre acreditou que, se você trabalha duro o suficiente, se mantém a cabeça baixa, se nunca reclama e nunca pede mais do que merece, a vida vai acabar te recompensando. Ela estava errada. Aos 38 anos, sentada numa cela fria de concreto com as costas contra a parede e as mãos ainda tremendo pelo metal que tinha sido apertado nos seus pulsos, Rosa finalmente entendeu algo que a mãe dela tentou lhe dizer antes de morrer. Minha filha, o mundo não se importa com o quão boa você é. Ele só se importa com o quão poderosa você é. E pessoas como nós nunca seremos poderosas. Rosa tinha rejeitado aquelas palavras naquela época. Ela tinha 19 anos, cheia de esperança, pronta para deixar El Salvador e construir uma nova vida num país onde o trabalho duro significava alguma coisa. E onde a honestidade era recompensada. Onde pessoas como ela podiam crescer. 18 anos depois, ela estava sentada numa cela, acusada de assassinar uma senhora que ela amava como se fosse sua própria avó. A luz fluorescente acima dela zumbia sem parar. A cela cheirava a desinfetante misturado com desespero. O cheiro de centenas de pessoas que já tinham sentado naquele mesmo lugar, se perguntando como tudo tinha desmoronado tão completamente. Rosa fechou os olhos e viu o rosto de Helena. Helena Martins, 78 anos. Cabelos prateados num coque elegante. Mãos delicadas que tremiam levemente quando segurava a xícara de chá. Uma risada como sinos ao vento. A única pessoa naquela casa que jamais tinha tratado Rosa como um ser humano. E agora, ela estava morta. E todo mundo acreditava que Rosa a tinha matado. 24 horas antes, a mansão dos Martins estava cheia do som de risadas. Não as risadas polidas e ensaiadas de jantares formais e reuniões de negócios. Era o tipo de verdade. O tipo bagunçado. O tipo que vem de duas meninas de 5 anos correndo uma atrás da outra pela cozinha, enquanto a avó finge ser um monstro. "Vou pegar vocês!" Helena rosnou de brincadeira, com os braços levantados como garras enquanto ia atrás de Sofia e Emília com uma lentidão exagerada. Sofia gritou e correu para trás das pernas de Rosa, usando-a como escudo. Emília ficou firme, mãos na cintura, queixo erguido. "Você não pega a gente, vovó? A Rosinha vai proteger a gente!" Rosa riu, limpando farinha das mãos no avental. Ela estava fazendo empadas, uma receita que a mãe dela tinha ensinado antes de partir. As gêmeas tinham implorado para ela ensinar. Ela e Helena tinham insistido em participar. A cozinha estava um desastre, farinha por todo lado, massa grudada no balcão, marquinhas de mãozinhas em cada superfície. Estava perfeito. Tá bom, Helena disse, abaixando os braços de monstro com um suspiro dramático. "Vocês ganharam, mas só porque a Rosa é poderosa demais." Ela piscou para Rosa, e Rosa sentiu aquele calor se espalhar pelo peito. O calor de pertencer a algum lugar, de ser vista, de importar para alguém. Helena se acomodou numa cadeira na bancada da cozinha, um pouco ofegante, mas sorrindo. Aos 78 anos, o corpo estava desacelerando, mas o espírito continuava afiado e brilhante. "Rosa, vem sentar comigo um momento," Helena disse, dando um tapinha na cadeira ao lado.
Deixa as meninas destruírem a cozinha sem supervisão por 5 minutos. E isso constrói caráter. Rosa hesitou, olhando para a bagunça. Senta, Helena repetiu com firmeza. Isso é uma ordem. Rosa sentou. Por um momento, nenhuma das duas falou. Apenas observaram Sofia e Emília discutindo sobre quem ia enrolar a próxima bolinha de massa, as vozes pequenas enchendo a cozinha de vida. Então Helena disse algo que Rosa só entenderia muito mais tarde. Sabe, Rosa, eu tenho pensado no meu testamento. Rosa enrijeceu. Dona Helena, isso não é da minha conta. Quieta, Helena interrompeu gentilmente. Não estou pedindo conselho. Estou só, pensando em voz alta. Decidi deixar a maior parte do meu dinheiro para caridade. Pesquisa médica, hospitais infantis, fundos de educação para famílias que não podem pagar. Rosa assentiu devagar, sem entender por que Helena estava contando isso para ela. O Marcos vai ficar bem, Helena continuou. Ele tem mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas, e as meninas vão ter fundos de confiança que vão cuidar delas, não importa o que aconteça. Ela fez uma pausa. Mas a Vanessa... A voz de Helena baixou. A Vanessa não vai receber nada. Rosa sentiu um arrepio descer pela espinha. Eu não confio nela, Rosa. Eu tenho observado ela por 2 anos. O jeito que ela olha para as minhas contas. O jeito que ela pergunta sobre a minha saúde. O jeito que ela sorri para mim com aqueles olhos frios e vazios. Helena se virou para encarar Rosa diretamente. Me promete uma coisa. A garganta de Rosa apertou. Qualquer coisa, dona Helena. Se alguma coisa acontecer comigo, qualquer coisa inesperada, não deixa ela chegar perto das minhas netas. Me promete. Rosa não entendeu naquela hora. Mas 24 horas depois, sentada numa cela com aquelas palavras ecoando na sua cabeça, ela entendeu perfeitamente. Helena sabia. Ela tinha sentido o perigo circulando ao redor dela e tinha tentado avisar a única pessoa em quem confiava. Naquela mesma noite, depois que as empadas foram comidas e a cozinha foi limpa e as gêmeas foram colocadas na cama, a casa ficou em silêncio. Rosa terminou suas tarefas às 9 da noite, como sempre. Ela verificou Helena uma última vez, trazendo a xícara habitual de chá de camomila com mel. O mesmo chá que ela preparava toda noite há 5 anos. Obrigada, querida. Helena disse, pegando a xícara com mãos trêmulas. Você me mima demais. É um prazer, dona Helena. Rosa parou na porta por um momento. Algo parecia estranho naquela noite. O ar dentro da casa parecia mais pesado de alguma forma. E carregado com algo que ela não conseguia nomear. Está tudo bem, dona Helena? Helena olhou para ela com aqueles olhos sábios e cansados. Está tudo bem, Rosa. Vai descansar. Você trabalha demais. Rosa assentiu e fechou a porta suavemente atrás de si. Ela nunca mais veria Helena com vida. O que Rosa não sabia, o que ela não poderia ter sabido, era que outra pessoa visitou o quarto de Helena naquela noite. Alguém que esperou até que os passos de Rosa sumissem pelo corredor. Alguém que vinha planejando aquele momento há meses. Às 21h47, de acordo com as imagens de segurança que seriam recuperadas depois, Vanessa Monteiro caminhou pelo corredor leste em direção ao quarto de Helena. Ela se movia devagar, deliberadamente, rente às paredes onde os ângulos das câmeras eram mais fracos. Ela carregava algo na mão. Um pequeno frasco de vidro com um líquido transparente. Ela parou do lado de fora da porta de Helena, ouvindo. Então entrou. A câmera do quarto tinha sido desativada 3 dias antes. Vanessa tinha reclamado de uma falha técnica e insistido que a equipe de manutenção consertaria na semana seguinte. Ninguém questionou. Ninguém nunca questionava ela. Dentro daquele quarto, fora do alcance de qualquer dispositivo de gravação, Vanessa fez o que tinha vindo fazer. Ela adicionou 12 gotas de extrato concentrado de espirradeira no chá, meio tomado de Helena. Ela assistiu a senhora beber. Ela sorriu, e então saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, caminhando de volta pelo corredor, com os mesmos passos calculados, a mesma expressão calma, as mesmas mãos perfeitamente manicuradas que tinham acabado de tirar uma vida. Às 22h15, Helena começou a passar mal. O coração acelerou. A visão ficou turva. Ela tentou alcançar o telefone ao lado da cama, mas os dedos não cooperaram. Às 22h32, o coração de Helena Martins parou.
Às 22h45, Vanessa descobriu o corpo durante uma verificação de rotina, na futura avó postiça. Ela gritou por socorro. Chorou. Segurou a mão sem vida de Helena e chorou como uma mulher destruída pela dor. Foi uma atuação digna de Oscar. Às 23h30, a polícia tinha chegado. À meia-noite, o legista tinha anotado possível envenenamento e ordenado uma autópsia. Às 2h, Vanessa tinha apontado o dedo, entre lágrimas, para a única pessoa que tinha acesso ao chá de Helena. Rosa, a mulher que tinha servido aquele chá às 9h. A mulher cujas impressões digitais estavam na xícara. A mulher que não fazia ideia de que o chá que ela tinha preparado com amor havia sido transformado em arma depois que ela saiu do quarto. Às 3h, Rosa estava algemada. E Vanessa estava servindo uma taça de champanhe para si mesma na privacidade do seu banheiro, brindando ao próprio reflexo. A 6.000 quilômetros de distância, Marcos Martins estava sentado numa sala de conferências em Tóquio, completamente alheio ao fato de que o mundo dele estava prestes a desmoronar. O celular dele estava no silencioso há 4 horas, um hábito que ele mantinha durante negociações importantes. O acordo valia $300 milhões. Os investidores eram exigentes. Os contratos eram complexos. Negócios como de costume. Quando a reunião finalmente terminou às 3h, horário de Tóquio, que era 11h em casa, Marcos ligou o celular e assistiu uma avalanche de notificações. 17 chamadas perdidas da Vanessa. 12 chamadas perdidas do delegado Ferreira. 9 chamadas perdidas da assistente pessoal da mãe dele. E uma mensagem de voz que mudaria tudo. Senhor Martins, aqui é o delegado Ferreira. E estou ligando para informá-lo de que sua mãe, Helena Martins, faleceu ontem à noite em circunstâncias suspeitas. Temos uma suspeita em custódia. Por favor, entre em contato conosco imediatamente ao receber esta mensagem. Marcos sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A mãe dele estava morta. A mãe dele, a mulher que o criou sozinha depois que o pai foi embora, que trabalhou em 3 empregos para colocá-lo na faculdade, que comemorou cada conquista e confortou cada fracasso, que foi a âncora dele em cada tempestade, tinha ido embora. Ele ligou para Vanessa primeiro. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia apertar os botões. Ela atendeu no primeiro toque. Marcos, meu Deus! Marcos, eu sinto muito. A voz dela quebrou em soluços. Eu encontrei ela. Eu encontrei ela na cama. Ela estava simplesmente ida. Os médicos disseram que foi veneno. Eles acham que foi no chá. Marcos não conseguia respirar. Veneno? Quem envenenaria a minha mãe? Uma pausa. Uma pausa cuidadosamente calculada. Prenderam a Rosa, Marcos. Encontraram as digitais dela na xícara. Eles acham que foi ela. As palavras não faziam sentido. Ricocheteavam dentro do crânio de Marcos como objetos estranhos que se recusavam a encontrar um lugar. Rosa. A mulher que estava com a família deles há 5 anos. A mulher que as filhas dele amavam mais do que quase qualquer pessoa. A mulher que a mãe dele chamava de uma bênção do céu. Rosa era uma assassina? Isso é impossível, Marcos disse. Rosa jamais machucaria alguém. Ela amava a minha mãe. Eu sei que é difícil de aceitar. Vanessa disse com a voz pingando com paixão. Eu também não conseguia acreditar. Mas as provas estão aí. O Marcos. A polícia disse que é um caso encerrado. Algo tremulou na mente de Marcos. Uma pequena faísca de dúvida. Não dúvida sobre Rosa. Dúvida sobre outra coisa. Algo na voz da Vanessa. Ela parecia triste. Parecia chocada. Parecia uma mulher devastada pela tragédia. Mas ela não parecia surpresa. Marcos empurrou o pensamento para longe. Estava exausto. Consumido pela dor. Não estava pensando com clareza. Estou voltando para casa, ele disse. Vou pegar o próximo voo. Claro, Vanessa disse. Vou estar esperando. A gente vai passar por isso juntos. Ela desligou. E Marcos ficou sentado sozinho naquela sala de conferências em Tóquio, olhando as luzes da cidade pela janela, sentindo que tinha acabado de entrar num pesadelo do qual jamais acordaria. Ele ainda não sabia que o pesadelo estava apenas começando. O Marcos pousou em São Paulo 18 horas depois. Não tinha dormido no avião. Não tinha comido. Passou o voo inteiro olhando fotos da mãe no celular.
navegando por memórias que agora pareciam relíquias de uma outra vida. Helena na formatura da faculdade dele, radiante de orgulho. Helena segurando Sofia e Emília pela primeira vez, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena no Natal do ano passado, usando o suéter ridículo de rena que as gêmeas tinham escolhido para ela, dando aquela risada de sinos ao vento. Foi. Tudo tinha ido embora. Vanessa o encontrou no aeroporto. Correu para os braços dele, soluçando contra o peito dele, desempenhando o papel de noiva enlutada com precisão impecável. Eu sinto tanto, Marcos. Sinto muito, muito mesmo. Ele a abraçou. Deixou que ela chorasse. Mas aquela pequena faísca de dúvida do telefonema tinha crescido e se transformado em algo maior agora. Algo que ele não conseguia ignorar. Onde estão as meninas? Ele perguntou. Em casa, com uma babá que eu contratei. Não queria que elas te vissem assim. Marcos se afastou. Você contratou uma babá? Bom, sim. A Rosa está presa, Marcos. Alguém precisava cuidar delas. Por que você não cuidou delas? A pergunta ficou no ar como uma lâmina. A expressão de Vanessa tremulou. Por apenas um instante, por uma fração de segundo, antes de voltar para a compaixão preocupada. Eu tive que lidar com a polícia, os preparativos do funeral, os advogados. Mal tive tempo de respirar. Fiz o que achei melhor. Marcos assentiu devagar. Era uma explicação razoável. Lógica. Prática. Então por que parecia errado? Foram para casa em silêncio. A Marcos olhava pela janela, vendo as ruas familiares passando, se sentindo como um estranho na própria cidade. Quando chegaram à mansão, Marcos foi direto até as filhas. Encontrou as duas no quarto de brincar, sentadas quietas no chão com brinquedos intocados espalhados ao redor. Nenhuma risada, nenhuma discussão, nenhuma vida. Sofia olhou para cima quando ele entrou. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Papai, ela sussurrou. Ele se ajoelhou e abriu os braços. As duas meninas correram para ele, se jogando contra o peito dele, e finalmente, elas choraram. Cadê a Rosinha? Emília perguntou entre soluços. Levaram a Rosinha embora. Por que levaram ela? Marcos sentiu o coração se despedaçar. Eu não sei, meu amor, mas eu vou descobrir. Ela não fez isso, papai. Sofia disse com ferocidade. A Rosinha nunca machucaria a vovó. A Rosinha amava a vovó. Eles estão mentindo. Marcos olhou para a filha. 5 anos de idade, mal velha o suficiente para entender o conceito de morte, mas absolutamente certa dessa verdade. Rosinha não fez isso. Crianças enxergam coisas que adultos não percebem. Elas ainda não aprenderam a ignorar o óbvio. Ainda não foram treinadas para confiar em credenciais e provas, em vez de instinto e observação. Sofia tinha passado cada dia da vida dela com Rosa. Ela a conhecia melhor do que qualquer detetive, qualquer advogado, qualquer juiz. E ela tinha certeza. Aquela certeza se plantou no peito de Marcos como uma semente que logo cresceria e se tornaria algo imparável. Naquela noite, depois que as gêmeas finalmente dormiram, Marcos sentou no escritório com o laptop aberto e a mente acelerada. Algo não estava certo. As peças não se encaixavam. Ele começou pela linha do tempo. De acordo com o boletim policial, Rosa tinha servido chá para Helena às 21 horas. Helena morreu por volta das 22h32. A espirradeira no organismo dela teria feito efeito entre 30 e 60 minutos após a ingestão. Isso significava que Helena teria consumido o veneno entre 21h30 e 22 horas. Mas Rosa tinha saído do quarto de Helena às 21h05. Os registros da casa confirmavam. Rosa passou o crachá de funcionária para acessar a cozinha às 21h07, onde preparou as lancheiras das gêmeas até às 21h45. Ela não poderia ter envenenado Helena naquele intervalo. Ela nem estava naquela ala da casa. Então quem estava? Marcos acessou o sistema de segurança. A mansão dos Martins tinha 36 câmeras cobrindo cada entrada, corredor e área comum. 90 dias de armazenamento em nuvem. Gravação ativada por movimento. Ele navegou até as imagens da noite do assassinato. 20 horas. Rosa entra na cozinha para preparar o chá. 20h45. Rosa carrega a bandeja de chá em direção ao quarto de Helena. 21 horas. Rosa entra no quarto de Helena. 21h05.
Rosa sai do quarto de Helena. 21h07. Rosa entra na cozinha. Até aqui, tudo batia com o boletim policial. Marcos continuou assistindo. 21h15. Vanessa caminha pelo corredor leste. Marcos se inclinou para frente. 21h17. Vanessa para do lado de fora da porta do quarto de Helena. 21h18. Vanessa entra no quarto de Helena. O sangue de Marcos gelou. Ele conferiu o horário de novo. E de novo. E uma terceira vez. Vanessa tinha entrado no quarto da mãe dele às 21h18. 13 minutos depois de Rosa sair. 21h42. Vanessa sai do quarto de Helena. Ela tinha ficado lá dentro por 24 minutos. 24 minutos. As mãos de Marcos tremiam enquanto ele navegava até a câmera interna do quarto. Erro. Câmera offline. Tentou de novo. Erro. Câmera offline desde 12 de março. A câmera do quarto tinha sido desativada 3 dias antes do assassinato. Marcos sentiu um enjoo. Ele acessou os registros de manutenção. Lá estava. Uma ordem de serviço enviada por Vanessa Monteiro em 12 de março, reportando uma falha técnica na câmera do quarto. Status. Aguardando reparo. Ela tinha desativado a única câmera que teria gravado o que aconteceu dentro daquele quarto. Não era coincidência. Não podia ser. Marcos pegou o celular e ligou para a equipe de segurança digital. Preciso que vocês recuperem tudo dos dispositivos pessoais da Vanessa Monteiro, ele disse. E-mails, histórico de buscas, arquivos apagados, tudo. Senhor, isso vai levar... Não me importa quanto tempo vai levar. Comecem agora. E verifiquem os backups dela na nuvem. Ela acha que apagado significa que sumiu. Mostrem para ela que está errada. Ele desligou e ficou encarando o frame congelado no laptop. Vanessa saindo do quarto da mãe dele às 21h42. 24 minutos antes do coração de Helena parar. A noiva dele. A mulher com quem ele ia se casar. A mulher que tinha beijado ele no aeroporto e dito que o amava. A mulher que pode ter assassinado a mãe dele. A equipe de TPIBRO entregou os resultados às 4 da manhã. Marcos não tinha dormido. Tinha passado as horas andando de um lado para o outro no escritório, bebendo café frio, encarando as imagens de segurança, como se elas pudessem revelar algo novo se ele assistisse vezes suficientes. Quando o arquivo criptografado chegou na caixa de entrada dele, ele abriu com as mãos tremendo. A primeira pasta era rotulada Histórico de buscas, recuperado. Marcos clicou. 3 de fevereiro. Níveis de toxicidade de espirradeira em humanos. 7 de fevereiro. Quanta espirradeira para causar parada cardíaca. 12 de fevereiro. Sintomas de envenenamento por espirradeira linha do tempo. 19 de fevereiro. Como fazer envenenamento parecer causas naturais. 24 de fevereiro. Procedimentos de investigação parada cardíaca em idosos. Marcos parou de ler. Não conseguia respirar. Ela vinha planejando isso há meses, pesquisando, se preparando, aprendendo exatamente como matar uma senhora e fazer parecer que a natureza tinha seguido seu curso. Ele se forçou a continuar. A segunda pasta era rotulada Mensagens apagadas, recuperadas. Uma conversa por mensagens com um contato salvo como J. 15 de fevereiro. Vanessa. A velha vai deixar tudo para caridade. Eu não recebo nada. J. Então a gente muda o plano. Ela tem que ir antes de assinar o Novo Testamento. Vanessa. Concordo. Eu sei como fazer. Espirradeira. Cresce no jardim. Indetectável se feito direito. J. E a culpa? Vanessa. A empregada. Bode expiatório perfeito. Imigrante. Sem recursos. Ninguém vai acreditar nela. 8 de março. Vanessa. Vai ser na semana que vem. Ele vai estar em Tóquio. J. E depois? Vanessa. Eu consolo o filho em luto, a gente casa. E eu tenho acesso a tudo. J. Brilhante. Vanessa. Eu sei. Marcos leu as mensagens 3 vezes. A cada vez elas pareciam menos reais, menos possíveis, como se ele estivesse lendo ficção, um roteiro de um filme que ele jamais gostaria de assistir. Mas era real. Vanessa tinha assassinado a mãe dele. Vanessa tinha incriminado Rosa. Vanessa ia casar com ele e roubar tudo que a família dele tinha construído. E ela quase tinha conseguido. A terceira pasta era rotulada
Registros financeiros recuperados. Transferências bancárias de uma conta offshore para a conta pessoal de Vanessa. $200 mil no total, transferidos em pequenas parcelas ao longo de 6 meses. Pagamento pelo quê? Marcos investigou mais fundo. A conta offshore estava registrada em nome de uma empresa chamada Soluções em Planejamento Patrimonial. O único diretor da empresa estava listado como João Teixeira, J. O mesmo J das mensagens. Marcos passou o nome pelo banco de dados do investigador particular dele. João Teixeira, 43 anos, ex-advogado de heranças. Teve a licença cassada 5 anos atrás por fraude. Associado conhecido de vários golpes relacionados a heranças em 3 continentes. Um profissional, um vigarista, um parceiro em assassinato. Marcos fechou o laptop devagar. A mulher dormindo no quarto dele tinha matado a mãe dele. Ela tinha destruído a vida de uma mulher inocente. Ela tinha planejado roubar a fortuna dele e criar as filhas dele. E tinha feito tudo isso com um sorriso. Agora era a vez dele. Marcos fez 2 ligações antes do sol nascer. A primeira foi para Ricardo Monteiro, o advogado criminalista mais temido do estado. O mesmo homem que tinha livrado C.I.os de acusações de fraude e políticos de escândalos. O homem que você chamava quando precisava de alguém destruído legalmente, completamente e permanentemente. Ricardo, preciso que você faça 2 coisas, Marcos disse. Primeiro, tire a Rosa Delgado da custódia imediatamente. Ela é inocente. Tenho provas de que outra pessoa cometeu o assassinato. Que tipo de provas? Imagens de segurança mostrando minha noiva entrando no quarto da minha mãe durante a janela em que o veneno foi administrado. Histórico de buscas apagado, mostrando que ela pesquisou toxicidade de espirradeira durante meses. Mensagens entre ela e um cúmplice planejando o assassinato e incriminando a empregada. Silêncio do outro lado. Me manda tudo, Ricardo disse finalmente. Vou conseguir que as acusações contra a Dona Rosa sejam retiradas até o meio-dia. E a segunda coisa. Quero a Vanessa Monteiro presa. Hoje. Nesta casa. Na frente de testemunhas. Isso pode ser providenciado. A segunda ligação foi para o delegado Ferreira. Delegado, aqui é Marcos Martins. Tenho provas que vão mudar tudo sobre o caso da minha mãe. Estou enviando agora. Preciso que o senhor esteja na minha casa às 14 horas de hoje com policiais prontos para efetuar uma prisão. Senhor Martins, eu não posso simplesmente... Verifique seu e-mail, delegado. Depois me liga de volta. Marcos desligou. O telefone tocou de novo 7 minutos depois. Senhor Martins, a voz do delegado Ferreira estava diferente agora. Séria. Alerta. Analisei as provas. Estaremos aí às 14 horas. Obrigado, delegado. Marcos encerrou a ligação e se recostou na cadeira. Pela primeira vez em dias, ele sentiu algo além de dor e confusão. Sentiu clareza, propósito, a determinação fria e focada de um homem que finalmente entendia exatamente o que precisava ser feito. Mas havia mais uma coisa que ele precisava fazer antes. Ele subiu as escadas até o quarto das filhas. Elas ainda estavam dormindo, enroscadas juntas na cama da Sofia do jeito que sempre dormiam quando estavam com medo. 2 corpinhos pequenos apertados um contra o outro, buscando segurança uma na outra quando o mundo dos adultos falhava com elas. Marcos sentou na beira da cama e acariciou o cabelo da Emília suavemente. Ela se mexeu. Abriu os olhos. Papai? Oi, meu amor. A Rosinha vai voltar para casa? Marcos sentiu lágrimas arderem nos olhos. Vai, meu bem. A Rosinha vai voltar para casa hoje. Eu prometo. O rosto de Emília se iluminou. A primeira luz de verdade que ele viu nos olhos dela desde que voltou. De verdade? Promete? Prometo. Sofia acordou então, esfregando os olhos. A Rosinha vai voltar para casa? Ela perguntou sonolenta. Vai. Ela vai voltar. As 2 meninas jogaram os braços ao redor dele, apertando forte, e Marcos as segurou como se nunca mais fosse soltar. Aquelas meninas estavam certas o tempo todo. Elas sabiam a verdade quando todo mundo acreditou na mentira. Crianças enxergam o que os adultos se recusam a ver. E, às vezes, tudo o que precisa é ouvir elas. Exatamente às 14 horas, 3 viaturas entraram na entrada da mansão dos Martins. Vanessa estava na sala de estar, analisando amostras de tecido para o que ela chamava de Jardim Memorial da Helena. Um projeto que ela tinha anunciado naquela manhã
com lágrimas nos olhos e um discurso sobre honrar o legado da futura avó postiça. A atuação era impecável, como sempre. Marcos estava parado junto à janela, observando a polícia se aproximar. O coração batia forte, mas as mãos estavam firmes. Ele tinha esperado por esse momento. Ele tinha conquistado esse momento. A campainha tocou. Vanessa olhou para cima. Quem será? Você está esperando alguém, querido? Na verdade, sim. Marcos disse baixinho. Estou. Ele caminhou até a porta e abriu. O delegado Ferreira estava na entrada com 2 policiais uniformizados atrás dele. Senhor Martins, estamos prontos. Marcos deu um passo para o lado. Mas Vanessa se levantou quando os policiais entraram, o rosto passando por confusão, preocupação e, finalmente, quando ela viu o olhar nos olhos de Marcos, o primeiro lampejo de medo. Marcos, o que está acontecendo? Por que a polícia está aqui? Vanessa Monteiro, o delegado Ferreira disse, dando um passo à frente. Você está presa pelo assassinato de Helena Martins, conspiração para cometer homicídio e registro de boletim de ocorrência falso. A cor sumiu do rosto de Vanessa. O quê? Isso é insano. Marcos, diz para eles que isso é um erro. Marcos olhou para ela. Realmente olhou para ela, pela primeira vez desde que descobriu a verdade. O rosto bonito que o enganou por 2 anos. O sorriso caloroso que não passava de uma máscara. As mãos delicadas que tinham tirado a vida da mãe dele. Eu vi as imagens, Vanessa. Ele disse baixinho. E eu vi você entrar no quarto da minha mãe naquela noite. Eu vi a câmera que você desativou. Eu li o seu histórico de buscas. Eu li as suas mensagens com o João Teixeira. A máscara de Vanessa rachou. Marcos, por favor. Você matou a minha mãe. Você incriminou a Rosa. Você ia roubar tudo de mim e das minhas filhas. A voz dele era firme, mas os olhos queimavam com uma fúria que ele nunca tinha sentido antes. E você fez tudo isso olhando na minha cara e dizendo que me amava. Eu te amava. Tudo que eu fiz foi por nós. Não. Tudo que você fez foi por você mesma. Oficiais, por favor, retirem ela da minha casa. Os policiais se aproximaram. A compostura de Vanessa se despedaçou completamente. Ela gritou. Se debateu. Chamou Marcos de todos os nomes que conseguiu pensar. Jurou vingança, jurou inocência, jurou que ele ia se arrepender disso. Mas os policiais continuaram andando. E Marcos assistiu, enquanto a mulher com quem ele tinha planejado se casar era levada para fora da casa dele algemada. As mesmas algemas que tinham sido colocadas nos pulsos inocentes de Rosa 3 dias antes. Do topo da escada, 2 rostinhos pequenos observavam. Sofia e Emília estavam lado a lado, de mãos dadas, os olhos fixos na cena lá embaixo. Elas não choraram, não falaram. Apenas observaram a justiça finalmente chegar. E em algum lugar nos seus coraçõezinhos, uma ferida começou a cicatrizar. Rosa voltou para casa naquela mesma tarde. Ricardo Monteiro tinha feito a mágica dele. As acusações foram retiradas. Os registros foram selados. Às 16 horas, Rosa Delgado saiu do centro de detenção, com nada além das roupas que estava vestindo quando foi presa. Marcos estava esperando no portão. E Rosa parou quando o viu. Os olhos estavam vermelhos. O rosto estava pálido. Ela parecia alguém que tinha envelhecido 10 anos em 3 dias. Senhor Martins, ela sussurrou. Eu não entendo. Me disseram que as acusações foram retiradas, mas não explicaram. Entra no carro, Rosa. Eu explico tudo no caminho para casa. Casa. A palavra ficou pairando no ar entre eles. Rosa subiu no banco do passageiro devagar, como se não tivesse certeza de que aquilo era real. Como se tivesse medo de acordar de volta naquela cela. Marcos dirigiu. Ele contou tudo. As imagens, o histórico de buscas, as mensagens, a prisão. Rosa ouviu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando ele terminou, ela disse apenas uma coisa. Ela matou a dona Helena. Ela matou aquela mulher linda. Sim, Marcos disse. E ela matou. E tentou me destruir para encobrir. Sim. Rosa virou para olhar pela janela. Por quê? Ela perguntou baixinho. Por que alguém faria algo tão mal? Marcos não tinha resposta. Não existia resposta que pudesse fazer sentido do que Vanessa tinha feito. Nenhuma explicação que pudesse justificar a destruição fria e calculada de vidas inocentes por dinheiro. Algumas pessoas eram simplesmente quebradas de formas que não podiam ser compreendidas.
Quando eles chegaram à mansão, as gêmeas estavam esperando nos degraus da entrada. No momento em que Rosa saiu do carro, Sofia e Emília correram na direção dela, como se a vida delas dependesse disso. Rosinha! Elas se jogaram nela com a força de 2 pequenos furacões, envolvendo os bracinhos nas pernas dela, na cintura dela, enterrando os rostos contra ela. A Rosa caiu de joelhos e abraçou as duas, chorando abertamente agora, os ombros tremendo com soluços que ela tinha segurado dentro daquela cela fria de concreto. Eu estou aqui, ela sussurrou. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Eu prometo. Marcos ficou atrás e observou. Aquela mulher, aquela imigrante, aquela empregada, aquela pessoa que o mundo tinha decidido que não importava, tinha mais amor no coração do que Vanessa poderia ter fingido em 1000 vidas. E as filhas dele sabiam disso. Elas sabiam quando todo mundo acreditou na mentira. 3 anos depois, Rosa não era mais a empregada. Era família, oficial, legal e permanentemente. Marcos tinha estabelecido um fundo em nome dela. A mãe dela em El Salvador agora vivia com conforto. A irmã dela tinha terminado a faculdade de enfermagem. E toda noite, Rosa ainda colocava Sofia e Emília na cama, ainda cantava as mesmas músicas, ainda dizia a elas que eram amadas. Porque às vezes a verdade não grita. Às vezes ela espera em silêncio, esperando que alguém se importe o suficiente para olhar. Se essa história tocou o seu coração, aperta o botão de like agora mesmo. Se inscreve para nunca perder outra história. E me conta nos comentários. Quem foi o verdadeiro herói? Marcos, que finalmente enxergou a verdade? Ou Rosa, que nunca parou de amar aquelas meninas, mesmo quando isso custou tudo a ela? Te vejo na próxima.